Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. O título da nossa aula de hoje é A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Temos alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Levítico 27:30, o dízimo é do Senhor. 1 Crônica 29:14, tudo vem de Deus. Deuteronômio 26:12, o dízimo para assistência social. E Mateus 23:23, Jesus mandou entregar o dízimo. 1 Coríntios 9:14, o sustento dos obreiros. E 1 Coríntios 6:20, nós pertencemos a Deus. O textual é Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção, é um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Nosso texto de base, Malaquias 3:7 ao 12, que nos diz assim a palavra de Deus. Desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e o vide no campo. Não vos estará estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está a promessa de Deus para quem é fiel ao Senhor. Introdução da aula de hoje. Nesta lição estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que de um lado os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser entregue com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Infelizmente, este é um ponto que, no meu ver, deixa-se muito a desejar. Mas, independente de como se faz com o dinheiro, com o dízimo, a nossa obrigação, como homens e mulheres de Deus, é ofertar para a obra do Senhor, pois a nossa parte estará sendo feita. As fontes e recursos da igreja local. Tópico 1. Dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e a oferta. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, Levítico 27:30-33, Malaquias 3:10, e no Novo Testamento, Mateus 23:23, 2 Coríntios 8, do 8 ao 15, e ao longo de toda a história da igreja. Então aqui está a prova do dízimo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A prova de que o dízimo não é da lei, mas sim um mandamento do Senhor. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de uma denominação, mas pela necessidade
natural da obra do Senhor. Então o dízimo, ele foi instituído para ajudar a manter a obra do Senhor. No Antigo Testamento, os levitas, sacerdotes, não trabalhavam, cuidavam unicamente da casa do Senhor. Hoje, assim deveria ser com os pastores. Os pastores não deveriam trabalhar e a igreja sustentá-lo para ele estar à disposição da igreja e dos necessitados. Essa é a ordem eclesiástica que a Bíblia nos orienta. E quando se faz diferente, traz-se prejuízo para a obra. E essa fala não é simplesmente minha, do pastor Paulo, mas é o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta. O cuidado com os recursos externos, com base na Bíblia. Os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismo financeiro. Nossa missão é divinal. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, a igreja não é para depender do governo, não é para depender de recursos ilícitos. Ela própria gera os seus recursos através da oferta, do dízimo, do voto e da obra missionária. E isto é para a manutenção da igreja e do salário do pastor que pastoreia a obra. Outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado e desagrada a Deus. Então, as fontes de renda da igreja têm que ser fontes justa, honesta, a qual todo verdadeiro cristão tem o dever de cumprir, de executar e de realizar dentro da igreja. Tópico 2. A base bíblica para os dízimos e oferta. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos que se observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e o que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Então, dízimo nada tem a ver com a lei. Dízimo começou a ser praticado como um agradecimento pelo nosso patriarca Abraão a Melquisedeque. E Abraão é o nosso pai na fé. E somos descendentes de Abraão e devemos seguir o seu exemplo para sermos abençoados. Então, quando vinha aquela historinha de carochinha que diz que o dízimo é da lei, mostre a esta pessoa que não conhece a Bíblia que o dízimo foi executado com Abraão aproximadamente 430 anos antes da lei. Então, dízimo não é da lei. Dízimo é agradecimento a Deus pelo trabalho, pelo que Ele deu, pelo que Ele colocou nas nossas mãos. A origem do dízimo, para vermos o que estamos falando com mais precisão dentro da própria palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão a favor de Deus. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 14 ao 20. Assim, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel deveria ser grato
ao Criador, grato porque o Senhor os guardava, grato porque o Senhor dava a eles aquilo que eles precisavam de sustento. O dízimo é do Senhor. Levítico 27:30. Nesse sentido, quando entregamos dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele, pois como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti e da tua mão, doamos. 1 Crônicas 29:14. O dízimo é do Senhor. O salmista Davi disse: tudo que temos vem da mão do Senhor. E dízimo não é pago, dízimo é devolvido, é uma retribuição que levamos à casa do tesouro, à igreja, seja católica, seja evangélica, a qual você pertence. Você está agradecendo a Deus pelo seu trabalho, pela saúde, pelo seu sustento. Você traz à casa do tesouro, à igreja, 10%. E fica com 90% para você trabalhar, que na totalidade não seria 90%, mas 100%, porque os outros 10% que você deu já não era seu, era do Senhor. Se não era meu, então eu continuo com 100%, a qual o Senhor fará com que a minha casa e a minha vida prospere por eu ser agradecido. Tem muitos que dizem que não vai trazer o dízimo, não vai dar o dízimo para encher a barriga do padre ou do pastor, mas no entanto enche a barriga da Souza Cruz, enche a barriga dos fabricantes de cerveja, enche a barriga da casa de boates de prostituição. Gastam-se o dinheiro nas drogas e no álcool e não tem coragem de abençoar a obra do Senhor. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustentando da classe sacerdotal e cuidando dos órfãos e as viúvas. Malaquias 3:5, Deuteronômio 26:12, Jeremias 22:3. Então, esse foi o objetivo da criação do dízimo: sustento dos levitas, sustento do pastor da igreja e para cuidar das viúvas e dos órfãos. Se isso não é observado hoje, o problema é dessa igreja. É essa igreja que está fazendo errado, que está usando errado os recursos que Deus lhe concedeu. E sem dúvida será cobrado por isso. Nesse sentido, há promessas de bênção aos dizimistas fiéis. Malaquias 3:8-10. O dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia, e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23:23. Jesus está dizendo: olha, vocês devem continuar dando dízimo, mas devem também praticar a justiça, a fé e o amor e a caridade. Então, Jesus não tirou o dízimo, apenas acrescentou algo ao que os fariseus já faziam. Aqui, o Senhor denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo mesmo. Vejamos 2 propósitos do dízimo hoje. Primeiro, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. Neemias 10:37, 18, 21. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento.
1 Timóteo 5, 17 e 18. Pastor precisa viver da obra. Assim ele poderá cuidar muito mais da obra, do ministério, do seu chamado e da necessidade dos irmãos. Quando isso é negligenciado, como já dissemos, a obra e o pastor sofrem consequência. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que viva do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Isto é o que eu tenho debatido em todas as minhas palestras, mas infelizmente os pastores, alguns não gostam de ouvir isso. O dízimo é necessário para assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Tiago 1,27. Qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos, dos carentes, dos necessitados. Se você não faz isso, você não está fazendo o verdadeiro e nem praticando o verdadeiro evangelho. Por isso a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. 1 Timóteo 5, 3, 8. Isso é feito com recurso dos dízimos. As ofertas nas escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Atos 9, 31, 16, 5 de Atos. 1 Coríntios 16, 19. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente das ofertas. 2 Coríntios 9, 10, 15, Filipenses 4, 14 e 17. A Bíblia mostra que os trabalhos dos apóstolos eram financiados pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos e as ofertas, têm importância e são dirigidas a muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões, enfim. É um privilégio ofertar na obra do Senhor. Quem entende isto é abençoado pelo Senhor. O subsídio teológico, os preceitos mudam, os desaparecem, todavia os princípios são imutáveis e permanentes. Nos patriarcas o dízimo ocorre não em função do preceito ou mandamento, mas em razão do reconhecimento do princípio da bondade e dependência divina. Gênesis 14, 20, Gênesis 28, versículo 22. Aqueles que ainda hoje crêem que o Antigo Testamento exige a prática do dízimo, mas que o Novo não contém essa exigência, deveriam observar que a natureza do culto e seus fundamentos no Novo Testamento não mudam. Mudou apenas a forma do culto, mas não a sua função. O culto levítico, com seus milhares de rituais, já não existe. Todavia, o princípio do sacerdócio continua ainda hoje. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6. Passou o sacerdócio de Arão, ficou o sacerdócio cristão. Hebreus 4, 14 e 16. Hebreus 10, 11 e 12. 1 Pedro 2, 5, 9. Apocalipse 1,6. Hoje, os pastores, nós somos o sacerdote. E se o sacerdote recebia o dízimo para o sustento do seu ministério, hoje o pastor que está à frente da igreja, à frente do trabalho, deve também receber a manutenção para o seu ministério. A justificativa que alega que o cristão não está debaixo do preceito legal do dízimo mosaico é falha, por não levar em conta que o cristão permanece ligado ao princípio moral do dízimo abraâmico. Abraão, o pai dos que crê, devolveu o seu dízimo de forma espontânea e voluntária, antes do preceito legal. Gênesis 14, 20, o que deve servir de modelo para todos os crentes. A Bíblia mostra claramente que a ordem sacerdotal a quem Abraão entregou seu dízimo é eterna, ao contrário da ordem do sacerdócio levítico, que era transitória. Hebreus 5, 10, Hebreus 7, 1, 10
e Salmo 104, verso 4. Portanto, aqueles que não reconhecem mais o preceito da obrigatoriedade concernente ao dízimo, como ensinou Moisés, deveria se submeter ao princípio da voluntariedade, como exemplificou Abraão. Então, o dízimo, como eu disse, não é lei, é dado espontaneamente, foi praticado por Abraão, foi praticado pelos fariseus e é praticado por aqueles que são homens e mulheres de Deus, que amam e temem ao Senhor e a sua obra. Tópico 3. A mordomia dos dízimos das ofertas da igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos das ofertas da igreja local? Com gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Salmo 24, 1. Somos propriedade dele. 1 Coríntios 6, 20. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede força. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Então, tudo que temos e fazemos é unicamente por Deus. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. É comum irmãos terem dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é das primícias, ou seja, dos primeiros frutos. Provérbios 3, 9 e 10. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se em pagar as prestações, a água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa. Honre o Senhor com as suas primícias. Isso é o que nos orienta a palavra de Deus. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Os dízimos e a oferta devem ser levados ao tesoureiro da igreja local. No templo em Jerusalém havia um lugar chamado de a Arca do Tesouro para receber os dízimos do povo. Neemias 10, 37 e 39. Assim, hoje, cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local, e cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Essa é a orientação da palavra de Deus. O dízimo dos empresários. Geralmente não são poucos profissionais liberais e empresários que têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos a seguinte orientação. O dízimo deve ser calculado com base na renda. Faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. Faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é excedente sobre o custo desse lucro, além do valor que ele permite revestir nos negócios. O crente empresário deve tirar a sua renda, ou tecnicamente denominado pro labore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem que ser calculado a partir da renda familiar, ou seja, o controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha no computador ou mesmo num caderno quanto à regularidade com que ele retira da empresa o valor para a sua manutenção, se diária, se semanal, se quinzenal ou se mensal. Do valor retirado simultaneamente, pode-se separar o dízimo. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo da renda bruta, que seja aquilo que ele tira brutamente para o seu sustento e da sua família, não o que ele usa para a empresa, aquele é da empresa. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. Entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos da fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato,
Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e oferta com satisfação, gratidão e alegria, para não contribuir para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus na terra. Então, o cristão verdadeiro observa este mandamento. O dízimo e ofertas e votos que eram feitos a Deus no Antigo Testamento jamais deveriam ser interpretados como uma prática de barganha. A ideia de que Deus nos dará algo em troca, ou que Ele agora é devedor, ficando na obrigação de pagar tudo o que nos deve, porque como dizimista nós candidatamos a receber as bênçãos sem medida, caracteriza-se sem dúvida alguma prática da barganha. O barganhista faz esperando receber algo em troca. Ele condiciona a fé em Deus ao cumprimento dos seus desejos. Em outras palavras, se Deus fizer o que eu, barganhista, pede ou necessito, então ele, em contrapartida, também fará o que prometeu. Isto é erradíssimo. Não damos o dízimo pelo que o Senhor vai nos dar, mas damos o dízimo pelo que Ele já nos deu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Digite lá paulo.delanhese ou recebendo o nosso vídeo, o nosso link, clique. Quando o vídeo abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, se inscreva, faça o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp e no Facebook e peça para que eles também se inscrevam, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Até a nossa próxima.